House of the Dragon, o Gêmeo da Coroa. Segunda temporada. Episódio 3, A Profecia e o Moinho. Abertura. O moinho ardente, suas pás gigantes girando lentamente, incendiadas contra um céu crepuscular. Reflexos de água e chamas se misturam. A narração é de Rhaenys Targaryen, sua voz carregada do cansaço de quem viu gerações de erros. Narrador, Rhaenys. Os homens semeiam conflito como se fossem grãos. E as colheitas são sempre de aço e lágrimas. Enquanto eles disputam moinhos, o verdadeiro inverno ignora seus jogos. Cartas de título. As terras fluviais, um campo dividido. A Guerra dos Dragões chegou ao solo. As antigas rixas, adormecidas sob o reinado de Viserys, explodiram com nova ferocidade. Os Bracken, verdes, e os Blackwood, negros, vizinhos eternamente hostis, travaram a Batalha do Moinho Ardente. Não foi uma batalha campal, mas uma série de emboscadas e atrocidades ao redor de um moinho de água estratégico, que ambos os lados acabaram incendiando. Homens morreram na água, no fogo, e por velhos ódios familiares, seus senhores usando a luta maior dos Targaryen como desculpa para acertar contas antigas. O conflito local era um microcosmo do reino, inútil, destrutivo e alimentado por lealdades cegas. Em Pedra do Dragão, a atmosfera era de planejamento sombrio e cuidado maternal. Rhaenys, mais sábia e cansada da guerra, aconselhava Rhaenyra. Alicent Hightower não é um monstro. É uma mulher assustada, presa em uma gaiola que seu pai construiu. Ela pode ver a loucura que se desenrola melhor do que qualquer conselheiro verde. O medo de uma mãe por seus filhos é uma língua que as mulheres entendem, mesmo através do ódio. Rhaenyra, ainda ferida pela perda, considerou as palavras. A ideia de que sua antiga amiga pudesse ser uma aliada secreta, ou pelo menos uma voz de razão, era um fio de esperança tênue. Em Porto Real, o novo mão do rei, Sir Criston Cole, apresentou seu plano ambicioso a Aegon II. A Real é a chave para as terras fluviais. Quem a controla, controla o coração do continente. O príncipe Daemon está lá, tentando reunir um exército. Devemos tomá-la antes que ele se fortaleça. Uma marcha rápida, surpresa. Mostraremos força. Aegon, ávido por uma vitória militar que não envolvesse massacrar plebeus, aprovou com entusiasmo. Seria sua primeira grande campanha. Em Arraial, a fortaleza amaldiçoada engolia Daemon em sua escuridão. Senhores rivais menores das terras fluviais vieram a ele, alguns por lealdade aos Targaryen pretos, outros por ódio aos Bracken, e, portanto, aos verdes, outros ainda por oportunismo. Ele recebeu seus juramentos nas salas carbonizadas de Arryn, o Negro, mas sua desconfiança era profunda. À noite, Arraial falava com ele. Ele tinha visões. Rhaenyra como a jovem que ele ensinara a voar, rindo, depois se transformando em Lyanna em seu leito de parto em chamas. E uma mulher fantasmagórica, de cabelos escorridos e olhos vazios, sussurrava nas sombras dos corredores. O rei da noite aqui morreu, e um príncipe do fogo aqui morrerá. Suas chamas se apagarão nessas pedras negras. Ele acordava suando, a pressão do fracasso e da maldição pesando sobre ele. Em Pedra do Dragão, proteção e conspiração, temendo pela segurança de seus filhos mais novos, Rhaenyra tomou decisões difíceis. Ela pediu a Lyanna, que havia retornado após deixar Joffrey no vale, leve Joffrey para o ninho da águia. Labjain Arryn o protegerá. E depois, pegue Aegon, o jovem, e Viserys, seu filho com Daemon. Voe com eles para Pentos. Fale com os Magísteres. Eles devem ser mantidos em segurança, longe desta guerra. Foi um ato de desespero, enviar seus filhos para o exílio. Mysaria, agora integrada à corte como uma conselheira sombria, observava tudo com seus olhos penetrantes. Sua rede de informantes já começava a se estender. No bordel de Porto Real, sangue e bebida, a taberna Donzela Cansada era um caldeirão de segredos. Lá, um homem grande e ruivo, ou branco, ou ou duro, dependendo da bebida, se gabava em voz alta. Sangue de dragão. Tenho mais do que qualquer um desses lordes pomposos. Minha mãe era uma donzela do vinhedo que acolheu o príncipe Baelon em uma noite quente.
Sou meio-irmão do falecido rei Viserys, tio dos gêmeos demônios e do rei atual. A maioria riu, achando-o um bêbado fanfarrão. Mas olhos atentos ouviam. Na mesma noite, um Aegon II embriagado e deprimido encontrou Aemond em um canto escuro. Onde estava você, irmão? Aegon cuspiu. Onde estava seu dragão quando meu filho foi morto? Muito ocupado perseguindo fantasmas ou garotos no céu. Aemond, sóbrio e amargo, levantou-se. Cuide de seu reino, irmão. Eu cuidarei da guerra. O confronto foi tenso e humilhante, visto por muitos, mostrando a fratura na família real verde. No campo, quase um desastre. A vanguarda do exército de Criston Cole, incluindo Ser Gawain e Littlefinger, irmão de Alicent, marchava em direção a Arrenhal. Eles quase não viram a sombra até que fosse tarde demais. Laena Velaryon, em Vhagar, sobrevoava a região, provavelmente em rota para buscar os filhos de Rhaenyra. Vhagar passou como uma tempestade voadora, seu rugido fazendo os cavalos se espantarem. Criston e Gawain se jogaram no chão, aterrorizados, enquanto a maior dragóia viva do mundo ignorou seu pequeno exército, seu objetivo sendo outro. Mas a mensagem foi clara: os dragões dos negros dominavam os céus. Laena retornou à Pedra do Dragão com a notícia: um exército verde marcha para Arrenhal. Liderado por Criston Cole. O Conselho Negro ficou em polvorosa. Corlys e outros senhores pressionaram por um ataque esmagador. Deixe-me levar a frota até a goela. Deixe Rhaegar e Meleys cair sobre eles. Esmague-os antes que se fortaleçam. Mas Rhaegar hesitou. Usar dragões contra um exército em campo aberto seria um banho de sangue que mancharia seu nome para sempre. Não somos nossos inimigos, ele argumentou, mas a pressão por ação crescia. A jornada da Septa foi então que Rhaenyra agiu movida pelo Conselho de Rainhas e por sua própria necessidade de respostas. Ela se disfarçou com os trajes simples e capuz de uma septã idosa e, em um pequeno barco de pesca, atravessou secretamente a Baía da Água Negra. Infiltrada em Porto Real, ela usou seu conhecimento íntimo da Fortaleza Vermelha para chegar aos aposentos de Alicent. A rainha viúva estava sentada sozinha, olhando para a chama de uma vela, seu rosto marcado por exaustão e culpa. Quando Rhaenyra abaixou o capuz, Alicent quase gritou, mas um olhar intenso a silenciou. Você? Alicent sussurrou, a mão tremendo perto de uma tesoura de costura. Você veio terminar o trabalho. Eu vim entender, Rhaenyra respondeu, sua voz rouca. Por quê? Por que tudo isso? Meu pai te amava, eu te amava, por que roubar o trono de Rhaegar? Por que esse ódio? Alicent riu, um som seco e quebrado. Roubar? Ele me deu. Em seu último suspiro, Viserys agarrou minha mão, ele disse que Aegon era o príncipe que foi prometido. Que o trono era dele. Que ele devia unir o reino contra o frio. Rhaenyra ficou paralisada. A peça final do quebra-cabeça se encaixou com um clique sombrio. Aegon. Seu Aegon? Sim. Ele disse um nome. Aegon, ele falou da profecia, do sonho, que ele devia ser rei. Rhaenyra então entendeu o trágico, horrível mal-entendido. Alicent, ela disse, sua voz cheia de uma pena esmagadora. Meu pai, ele estava dopado pelo leite de papoula. Ele estava morrendo. Ele não falava do seu filho. Ele falava do sonho de Aegon, o conquistador. A profecia que passou de rei para herdeiro. Ele a contou a Rhaegar. Ele a contou a mim. Ele estava falando comigo, naquela noite. Pensando que eu era Rhaegar, ou, não importa. O príncipe prometido da profecia não tem nome. É o sangue de dragão unido. Ele não nomeou seu filho. Ele estava tentando passar o legado para seu verdadeiro herdeiro. A revelação atingiu Alicent como um golpe físico. Ela recuou, seus olhos verdes se arregalando em horror. Toda a sua certeza, toda a sua justificativa moral, toda a guerra quis deflagrada, foi construída sobre um erro. Ela confundiu os delírios de um homem moribundo com uma nomeação real. Mas, ele disse a Aegon, ela balbuciou, desintegrando-se. Meu pai nomeou Rhaegar como seu herdeiro perante todos os deuses e homens, Rhaenyra disse firmemente. Tudo que veio depois, foi construído sobre essa mentira.
Sua mentira. A mentira do seu pai. Alicente caiu de joelhos, não em reverência, mas em colapso. O peso de sua culpa agora tinha um nome e um rosto. Era o rosto do próprio rei que ela acreditara servir. Rhaenyra olhou para a Mulora destruída, sua antiga amiga, a mãe de seus meio-irmãos. Não havia triunfo, apenas uma tristeza infinita. A guerra pode parar, Alicente. Você pode pará-la. Conte a Aegon a verdade. Mas antes que Alicente pudesse responder, passos ecoaram no corredor. Rhaenyra puxou o capuz e desapareceu na sombra, deixando a rainha-mãe sozinha com a verdade mais devastadora de todas. Fim do episódio 3, temporada 2. Nota: o núcleo do conflito é exposto. Um mal-entendido catastrófico. Alicente agora carrega a verdade que pode desfazer a Causa Verde, mas será que ela tem a coragem, ou a capacidade, de agir? Rhaenyra arriscou tudo por um vislumbre de paz. Enquanto isso, os exércitos se movem, Daemon luta contra fantasmas em Arrenhal, e a descoberta de um possível bastardo Targaryen, adiciona uma nova variável perigosa. A guerra está prestes a escalar, mas seu fundamento acaba de ser corroído.